Convite à reflexão número 109. Mais se pedirá. Queridos irmãos, quem vos fala é Sérgio Kenner Ferraça. Agradeço a oportunidade e me sinto muito feliz em participar desse convite à reflexão. Neste momento, os convido para elevarem os seus pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus, companheiro inseparável de nossa jornada. Agradecemos, Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui, vivenciando os compromissos assumidos na espiritualidade. Agradecemos o aprendizado diário que recebemos para o nosso desenvolvimento contínuo. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a paz. O tema de hoje é baseado no livro Fonte de Luz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco, cujo título é Mais se pedirá. Ele encontra-se no capítulo 30. Neste capítulo, Joana de Ângeles nos convida a uma reflexão, a refletirmos sobre os momentos que se antecederam à reencarnação, os compromissos por nós assumidos, sobre o hábito de pedirmos e o comprometimento na seara do Mestre Jesus. Eu inicio perguntando a vocês, por que reencarnamos? Para muitos que me ouvem, a resposta é muito clara. Entretanto, eu os convido a recordarmos alguns conceitos. Vamos lá. Lembre-se do diálogo entre Nicodemos com Jesus? Encontra-se lá no Evangelho de João, versículo 3, quando Nicodemos pergunta a Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso responde Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Iniciou-se ali as primeiras explicações dentro da fé cristã sobre a necessidade da reencarnação do espírito. A reencarnação é uma consequência da lei de evolução. É da natureza do ser o desejo de ascender, de superar-se a si mesmo, de transpor as formas conquistadas em busca de uma consciência cada vez mais ampla. Esse desejo é a força da lei de evolução. Para tal, é necessário o espírito crescer em conhecimento, crescer em moral, crescer em sabedoria e, principalmente, crescer no amor. A reencarnação é o meio proporcionado pela sabedoria divina a todos os espíritos para a conquista da suprema meta, a perfeição em Deus. Como disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Neste capítulo, Joana de Ângeles inicia fazendo-nos refletir sobre o estado de consciência no plano espiritual, onde sabíamos da importância do retorno à vida corpórea, com a finalidade de vivenciarmos as vicissitudes desejadas e necessárias para o nosso aprimoramento. Muitos de nós possuímos o conhecimento da necessidade de alcançar a perfeição gradativamente, por vidas sucessivas, porque impossível é a qualquer espírito criado simples e ignorante galgar os degraus que separam o perfeito do imperfeito, em uma só existência, ou mesmo em um só ciclo. A natureza não dá saltos, nos afirma a ciência. Em busca da perfeição, rogamos a oportunidade bendita para a nossa oportunidade
através de uma nova vida corpórea. Estávamos motivados pelo espírito de entusiasmo e de fé, pois pensávamos que os desafios seriam enfrentados com muito amor, com muita coragem e com a confiança do auxílio dos espíritos superiores. Muitos de nós foram convidados a participar do plano reencarnatório e, através do nosso livre-arbítrio, escolhemos o gênero das expiações e das provas que necessitávamos e gostaríamos de vivenciar na nova existência. Apesar da livre escolha, as tarefas desejadas foram submetidas à avaliação e autorizadas, ou não, pelos espíritos superiores, que nos auxiliaram no planejamento do regresso. Pois esses irmãos possuem um profundo conhecimento das nossas capacidades e das nossas limitações. Esses bons espíritos autorizaram somente as expiações e provas que fôssemos capazes de cumpri-las nesta oportunidade. No parágrafo 5, Joana de Ângeles nos diz: compreendendo a magnitude da tarefa, planejaste a entrega total da existência, sabendo de severo contributo que deveria oferecer. Joana deixa claro que possuíamos a consciência das tarefas assumidas e os esforços que seriam necessários para vivenciá-las. No texto que se segue neste capítulo, Joana afirma que não foram poupadas instruções preparatórias para a reencarnação, de forma que tivéssemos os meios necessários para o enfrentamento com relativa paz e resignação. Com as nossas metas acertadas e a preparação concluída, inicia-se o retorno à vida corpórea, com o espírito vibrante em alegria e fascinado pelo ideal. Já no estado corpóreo, somos envolvidos com o véu do esquecimento, se sobrepondo em nossa mente, fazendo zerar todas as lembranças vividas do plano maior e de outras épocas também. Alguns de vocês podem até perguntar: não seria melhor se lembrássemos do passado? Kardec nos explica no Livro dos Espíritos, perguntando a eles: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E eles respondem: não pode um homem, nem deve, saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais senhor de si. Apesar do véu do esquecimento, trazemos em nosso íntimo as tendências instintivas, manifestadas pelos desejos que influenciam as nossas atitudes e as nossas ações. Entretanto, em nosso favor temos a inteligência, que se amplia em cada nova existência, permitindo-nos distinguir entre o bem e o mal. Sobre esse tema, Joana de Ângeles nos diz: não é fácil o trabalho de lapidação interior, de libertação das paixões inferiores, de sintonia com os ideais enobrecedores. Vinculado ao processo evolutivo, o ser avança atado às próprias experiências, necessitando de superação das deficiências pessoais. Creio que muitos de vocês, assim como eu, concordamos com Joana. Como é desafiador superar as tendências negativas. É um trabalho diário de vigilância constante dos pensamentos, da vigilância das palavras e principalmente da vigilância das nossas ações. Toma liberdade
para novamente recorrer ao Livro dos Espíritos e lá encontrar uma orientação a essa questão. Kardec: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Os espíritos respondem com uma resposta muito simples e curta, porém muito impactante. Disseram eles: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Eles se referiam ao grande filósofo da antiguidade Sócrates. Sócrates, em visita ao oráculo de Delfos, no templo do deus Apolo, localizada na cidade de mesmo nome, na Grécia, observou esta máxima em um pórtico na entrada do templo, dizendo: conheça-te a ti mesmo. Eu vos faço uma nova pergunta. Qual a importância de conhecermos a nós mesmos? O conhecimento das fraquezas e virtudes são os princípios necessários para a reforma íntima, que é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. E Joana segue nos dizendo, nos parágrafos 10 e 11, a pouco e pouco chegaram os testemunhos rudes, as incompreensões e as batalhas ininterruptas. A oração e o trabalho fortalecerão-te, e os momentos mais tormentosos se derão lugar à serenidade do sentimento e à harmonia íntima. Nesses 2 parágrafos, Joana nos alerta das dificuldades enfrentadas e as necessidades da prece e do trabalho. Encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, que pela prece o homem obtém a ajuda dos bons espíritos, que o sustenta em suas boas resoluções e o inspira ideais sãs. Adquire a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver no caminho reto, se deste se afastou. Quando oramos com fé, Deus nos concede sempre a coragem, a paciência, a resignação. A coragem para enfrentarmos os desafios e os medos. A paciência, que é uma virtude para ser cultivada e cuja força somente pode ser medida quando submetida ao teste que a desafia. A resignação em aceitar o que não pode ser mudado, na certeza de que tudo está sob o olhar de Deus. Deus também nos concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante as boas ideias que os bons espíritos o farão surgir, deixando dessa forma o mérito da ação. Deus assiste os que ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. A ação gera o trabalho. Trabalho é uma lei da natureza. Toda ocupação útil é trabalho, nos proporcionando os meios para o aperfeiçoamento. Há uma história que representa bem este contexto, que diz assim: um pequeno avião e seu piloto sobrevoavam o deserto quando uma pane o forçou a efetuar um pouso forçado. Durante vários dias,
O homem caminhou, chorou, gritou, caiu e se desesperou. E dado momento, com as suas forças se acabando, lembrou-se de Deus e orou com um profundo sentimento. E o socorro não tardou a chegar. Um espírito amigo soprou-lhe aos ouvidos uma sugestão: siga pela direita. Ele se levantou como se tivesse sido energizado e seguiu o caminho. Após alguns passos, viu maravilhado um riacho e se encheu de esperança e gratidão. A prece lhe deu a coragem para seguir adiante, na direção correta, pois, se ali eu ficasse ou tomasse o caminho diferente daquele, somente areia iria encontrar. Alguns dias depois, foi resgatado. Chegamos em uma parte do capítulo onde Joana de Ângeles faz uma dissertação sobre o que pedimos, o que recebemos e o que oferecemos. Pedimos o recomeço na experiência terrestre. Nos é dado uma nova oportunidade para os reajustes necessários. Pedimos a saúde para o cumprimento da jornada e nos é dado os tesouros orgânicos. Rogamos inspirações e mensageiros foram enviados para conduzir a nossa mente e os nossos passos. Suplicamos recursos materiais e foi-nos dado trabalho. Pedimos a proteção divina contra os males físicos e espirituais e nos foram enviados os benfeitores para o nosso auxílio. E agora, eu os convido para fazerem uma rápida reflexão sobre tudo aquilo que pedistes até os dias de hoje e avalie tudo o que lhe foi concedido. Como o dom da vida, as companhias dessa jornada, aqueles que já se foram e as que ainda estão ao nosso lado, o lar que vivemos, as atividades que exercemos, as dificuldades superadas, os sorrisos recebidos, as pessoas que fizemos sorrir, as lágrimas que derramamos, as alegrias que recebemos e tantas coisas mais. Joana nos faz uma observação quando cita uma máxima de Jesus: muito se pedirá àquele a quem muito foi dado. Nos próximos parágrafos deste capítulo, cujo título é Mais se pedirá, Joana de Ângeles nos convida a servir na seara da luz, através da caridade. E aqui eu faço uma citação de Paulo de Tarso sobre o conceito da caridade. Para Paulo de Tarso, a caridade é a expressão do amor cristão. Deve abranger todas as manifestações da vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude elevada. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino. Porque há caridade em falar, assim como há caridade em ouvir. Há caridade em impedir uma ação. Há caridade em favorecer. Há caridade no ato de esquecer. E há caridade no ato de recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Sem dúvida, Paulo nos ensina que a caridade está nas atitudes mais simples do nosso cotidiano, em todos os locais aonde nós vivemos, aonde nós frequentamos, é uma oportunidade da prática da caridade.
Agora, vejamos o que o codificador perguntou aos amigos espirituais em relação ao entendimento de Jesus sobre a caridade. Kardec: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? E os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus quando diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. Portanto, a caridade, segundo Jesus, não se restringe a doações materiais. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Emmanuel nos dá um outro enfoque sobre este tema, nos chamando para fortalecermos o conceito de caridade em nós, dizendo assim: antes da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Observem que Emmanuel sugere que a caridade nasça de dentro para fora de nós. E faço mais uma citação de Paulo de Tarso, escrita na primeira epístola aos Coríntios, onde encontramos um complemento do tema quando diz: a caridade é paciente, ela é branda e benéfica. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se aborrece, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Paulo coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque, segundo ele, a caridade está ao alcance de todas as pessoas, da mais ignorante à mais sábia, dos mais afortunados aos mais humildes, e independe de qualquer crença ou religião particular. Bem, estamos chegando ao final deste convite à reflexão. E cito aqui os 2 últimos parágrafos desse capítulo, aonde Joana nos diz: quem muito recebe será sempre convocado a repartir em abundância, a fim de ganhar o salário da paz. Não adies, pois, a decisão de mais servir e mais amar ao teu próximo, em nome de Jesus, a quem amas e que muito te ama. Obrigado, meus irmãos, por este momento, que possamos ter em nosso coração e em nossa mente a importância da caridade e a convicção que vivemos para servir ao próximo. Finalizo com uma frase de Joana de Ângeles que nos diz: guarda na mente que a caridade em teus atos
deve ser a luz que vence a sombra. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.